Shalom Adonai, estamos neste exato momento nos conectando para iniciarmos mais um bate-papo maravilhoso com um tema relevante, com um personagem bastante envolvido com obra ministerial que vai estar aqui compartilhando conosco a sua visão de um legado construído na base da fé, da determinação e do amor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, lhe sustentando, lhe fortalecendo, lhe protegendo, e que nós possamos fazer desta tarde, a partir deste horário, um momento de compartilhamento, um momento oportuno para que possamos não só compartilhar, mas, como eu sempre falo em todas as lives, nunca é demais reiterar. Estamos abraçando um projeto em busca de edificação, tanto produzir conteúdo para a edificação, quanto também para juntos sermos edificados e aí cumprir o propósito de Cristo aqui na terra por meio de nós e através de nós, alcançando tantos quanto o Senhor permitir alcançar. Então nós já temos a presença do nosso pastor Samuel Pereira, que vai estar também logo mais à noite com uma live abençoada, com um convidado abençoado, Bispo Jamir. Então vai se preparando que hoje nós temos rodada dupla e estamos aguardando o nosso pastor Eliakim, que vai estar conosco. Pastor Eliakim, SD da 7ª região, vai estar conosco aqui num bate-papo bastante descontraído. Estou aguardando o nosso irmão entrar em conexão conosco. Deixa eu ver se ele se encontra por aqui. Não, ainda não entrou. Enquanto o pastor não entra, a gente vai aqui conversando, a gente vai aqui administrando o tempo, aproveitando o tempo. O pastor Samuel Pereira, aquele abraço. Minha esposa também acabou de entrar. Se o senhor conseguir, meu pastor, fazer um contato com o pastor, pastor Eliakim, eu lhe agradeço. Louvado seja Deus. Amém? Essa corrente maravilhosa, essa corrente que cada dia que passa, ela envolve mais pessoas e ela envolve com um propósito não só de incluir, mas de fazer com que esta pessoa também, uma vez sendo incluída, ela possa incluir outros. Nós estamos nos aproximando aí, domingo, dia que se comemora o dia do pastor e da esposa wesleyana, e é uma data realmente importante, não só para ser lembrada, mas para ser comemorada, para ser incentivada e para ser disseminada sobretudo sobre o público mais jovem, para que nós possamos manter esse elo, manter essa raiz, e essa raiz ela faz toda a diferença em nossa caminhada ministerial, pois é justamente o ponto de partida, né? Onde tudo começou, que nos alcançou. John Wesley com a sua história, com o metodismo, que trouxe uma nova visão, não só para buscar o conhecimento, mas chegou agora o nosso pastor Eliakim, louvado seja Deus, vamos estar aqui chamando. Mas também implantou um método não só de estudo, mas de aperfeiçoamento das ferramentas evangelísticas. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. A paz do Senhor, pastor. E aí, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Amém. A imagem Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos aqui. Tá certo? Isso. A paz. Bom, e a minha voz aí, a imagem, tá ok? Tá um pouco baixo. É porque eu tô... Bom, aproximei mais. Melhorou? Sim. Opa! Tá melhor agora? Melhorou um pouco. Isso, a gente vai fazendo o ajuste até a gente chegar no denominador comum aqui, e que seja uma tarde frutífera hoje, porque afinal de contas eu estou aqui diante de uma pessoa que tem demonstrado por meio dos seus frutos, e não só os seus métodos de aperfeiçoamento da obra, porque o que o Senhor nos inspira é buscar esse aperfeiçoamento contínuo, né, pastor? Ontem nós falávamos aqui na live, assim, eu fiz uma pergunta para o pastor José Roberto, qual seria o perfil
perfil de líder ideal. Nós chegamos à conclusão juntos que não existe esse líder perfeito. Perfeito só o mestre, que é Cristo. Mas existe aí sim a pessoa do líder, o perfil do líder ideal. Aquele líder que consegue ser um conciliador, um administrador, consegue fazer com que essa corrente não pare. E eu cheguei até o irmão através de seus filhos na fé, de seus discípulos, Sim. de pessoas que estavam próximas do irmão. Então, veja bem, não foi invertendo a ordem. Na verdade, Deus nos conectou aos poucos, e essa conexão foi puxando um, puxando o outro, envolveu os jovens também, seminaristas, até chegar no nosso pastor, SD da 7ª região, não é isso mesmo, pastor Eliakim? Sim, da 7ª. Fica presente, fica à vontade, senão eu falo demais. Pronto. Só um minutinho, ô pastor, que eu acho que eu não estou ouvindo bem, tá complicado aqui de ouvir. Eu vou pegar o fone de ouvido, só um minutinho, viu? Tá bom? Só um minutinho, deixa eu... Cadê o meu fone? Ah, mas é o fone dele, né? O fone dele, de repente o fone fica melhor. Tá faltando a... O pastor está se organizando, vai pegar o fone de ouvido, eu também vou colocar o meu, para ver se a gente consegue se conectar de uma forma melhor. Sim, sim. Isso, nosso pastor Gustavo Costa, tá aí, o fera. Pastor Gustavo Costa é uma bênção. Boa tarde, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Pastor Gustavo, pastor Eliakim, pastor Samuel Pereira, Deus abençoe. Essa é minha Amém. esposa. Aí, melhorou o som, ó. Veio com pressão. Melhorou o som, agora. E aí? Pressão E aí, como é que tá aí o som? Chegou com bastante Eita, pressão. bênção. Bênção. Tem aí o pastor Gustavo Costa, o pastor Samuel, alguns irmãos também da igreja já entrou. Eu quero pedir aos irmãos, vamos compartilhar, né, essa live, porque assim, é tão bom em meio a tantas coisas ruins que nós ouvimos, né, no nosso dia a dia, principalmente agora. Eu acho que quando tem duas pessoas que elas compartilham, né, da obra de Deus, daquilo que Deus fez na vida deles, então isso é bom, isso é benéfico para a alma, benéfico para o espírito. Né? O nosso espírito ele se alegra em ver e assim e perceber, né, a bênção de Deus na vida da igreja, né, através de pessoas. Né? Então eu vou logo me apresentar, como o pastor pediu, antes de eu ir pegar o fone. Então, o meu nome é Eliakim, né? Eu sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana, aqui na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Né? Nós fazemos parte da 7ª região eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. E eu estou aqui eu digo que eu estou, porque tem gente que diz, eu sou superintendente, eu sou pastor. Né? Eu sou pastor. Por que eu sou pastor? Porque o ser pastor não é uma escolha nossa, né? O ser pastor não é simplesmente uma escolha. Tem pessoas que elas escolhem serem pastores e aí vem uma decepção tremenda em sua vida. Não é? Porque ela escolheu ser, ela não esperou ser chamado, né? Quem chama é Deus. Deus faz o chamado naquilo que ele já tem um propósito no coração dele para a vida da gente. Então não é a gente que escolhe ser pastor, mas nós somos chamados a ser pastor e assim Deus nos faz. E assim eu sou pastor, sou pastor, mas eu estou como superintendente do distrito aqui de Caruaru, né, onde nós temos três igrejas na nossa cidade de Caruaru. Nós temos uma igreja lá em Cupira, onde o Ivanildo faz parte. Temos uma igreja lá em Bonito e temos duas igrejas lá em Maceió, onde o pastor Samuel também ele atua ali como pastor. Então, o nosso distrito abrange uma parte, a capital de Alagoas, né, que é Maceió, a cidade aqui de Caruaru, que é no interior de Pernambuco, e a cidade de Cupira e de Bonito. Então, assim, nós estamos servindo a Deus aqui na 7ª região. Amém? Que maravilha! Essa colocação, assim, ela é esplêndida no sentido que a gente busca esse entendimento até hoje.
em relação ao ofício do pastor. Porque a gente sabe que mesmo que vá sofrendo atualizações na forma de interpretar a função, sempre nós vamos ter a primazia aí de entender que o pastor é aquele escolhido por Deus, porque pastorear Sim. não é uma tarefa fácil. E como uma vez chamado a ser pastor, é realmente chegar um momento como esse, aonde nós estamos chegando agora, e hoje é uma das partes do tema do nosso bate-papo, justamente focar um pouco no legado, na construção desse legado, na base da fé, do amor e da determinação, porque eu já colhi alguns testemunhos a respeito do irmão, e realmente eu vislumbrei, é um homem determinado naquilo que desejava realizar. Falo desejava, vamos ficar no meio termo, porque eu creio que o irmão ainda tem outras aspirações, outros projetos, e também já realizou, já tem uma trajetória de realização. Então, aquilo que realmente o irmão desejava fazer, muito já foi feito, e nós estamos aqui fazendo justamente aquela retórica. A gente está indo por meio dos frutos, que hoje estão também se multiplicando, até chegar no ponto de partida que foi o irmão, e entrar justamente nessa introdução da vossa determinação. Já me passaram também, chegou o meu conhecimento, eu também já estive observando, participei de uma live contagiante, que o irmão estava participando. O irmão também é levita, também é adorador, também toca também como o nosso pastor, saudoso pastor Fabiano. Então o irmão tem tantos requisitos. E ainda vou somar isso, porque vai ser a última parte que a gente vai concluir falando. O irmão também está buscando uma formação na área da psicologia. E nós tivemos 2 psicólogas na semana aqui tocando sobre o tema da pandemia, suas consequências. Depois falamos da teologia, psicologia e no meio uma missão a realizar. Então tudo isso dá pano para manga para a gente aproveitar bastante aqui à tarde. Agora, já introduziu bem, começou bem. Para melhorar mais ainda, eu vou pedir ao amado pastor que apresente a Deus esse momento em oração, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos inspire e possamos edificar os nossos irmãos que estão conosco. Sim. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te dar graças por esta oportunidade, ó Deus, que nós temos em compartilhar das tuas maravilhas, compartilhar das nossas vivências, em sermos, ó Deus, canal de bênção uns para os outros. Ó Pai, deste privilégio de estarmos aqui e termos a certeza que Tu estás no nosso meio, como a Tua palavra assim nos fala. Ter a certeza, ó Deus, que Tu estás, ó Deus, neste momento diante de nós, para que possamos ser usados e que possamos, ó Deus, ser canal de bênção para outras pessoas também. Pai, eu peço a Ti a Tua bênção, a Tua orientação, que Tu abra as nossas mentes, para que não seja somente um falatório, mas que seja, ó Deus, palavras edificantes, palavras proféticas, palavras que venham abençoar vidas. É isto que eu creio, ó Pai, e conto com a Tua unção e com a Tua bênção sobre nós. Nós somos homens de Deus, nós somos, ó Deus, cooperadores na Tua obra, nós somos, ó Pai, chamados por Ti para fazer uma obra, e eu creio, ó Pai, que isto faz toda a diferença neste momento, neste compartilhar das nossas vidas, a qual nós vamos nos colocar neste momento como instrumento. Então, Pai, fala conosco, nos usa e abençoa-nos, ó Pai, e abençoa todos aqueles que estão entrando nesta live, neste bate-papo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém. Será que hoje nós vamos ter oportunidade também de ter hino, de ter música, de ter louvor? Ah, vamos sim, com certeza. Vamos lá, vamos tentar, sim. Então vamos deixar para metade, para a gente aproveitar, remir o tempo. Nossos irmãos estão chegando aí, irmã Jéssica, acabou de entrar também. Passou mais alguns irmãos aqui. Hélida, essa irmã Hélida aí, ela é uma psicóloga abençoada, sabe? Uma mulher de Deus, sabe? Ela, então, se o pastor qualquer dia quiser falar com Hélida aí, Hélida também é uma mulher de Deus, uma psicóloga abençoada. Nossa irmã Joema,
Eita, Joema, Deus abençoe, Joema. Nosso irmão Everton. Everton, O rapaz. Abner tá Eita, aí. Abner é uma benção. Abner é teólogo. Fica até com medo de ficar perto desses meninos aí, viu? Teólogo. Tô vendo, já estava Mas é uma acompanhando o bênção. canal dele. Ele é um filho na fé. Né? Aliás, o Abner, ele foi um dos primeiros, uma das primeiras crianças a qual nós evangelizamos aqui na igreja. Né? Então Olha ele que mora maravilha. vizinho da minha casa. Quer dizer, ele morava aqui, se casou, né? Ele morava aqui, vizinho da minha casa, e eu levava ele, né? Ele ia para a igreja, e era uma criança, sempre foi uma criança destacada, abençoada, né? Um homem de Deus. Um homem de Deus. Bom, mas vamos lá. Abner é uma benção. Vamos lá pegar, Vamos lá. pegar aquele jargão que já ficou, já virou marca registrada aqui das nossas lives. Vamos pegar um gancho na palavra Sim. determinação para a gente começar o nosso bate-papo, porque momentos como esse é inédito na história mundial da forma que está acontecendo, né? Que está nos colocando realmente para conviver no isolamento social e que tem as suas influências, assim, principalmente no sentido de atribuir a nós outros aquilo que nós não queríamos de forma alguma, pois o pastor tem cheiro de ovelha, quer estar no meio da ovelha, quer estar no seu lugar, onde ele exerce a sua função, nunca fora. Mas acabamos sendo incluídos numa situação como essa. Mas a história, desde a igreja primitiva, os nossos antecessores sempre foram marcados por momentos de altos e baixos, momentos de dificuldade, momentos de luta, de batalha, mas diante disso tudo, uma missão a realizar. O pastor acredita que já começando aí, em cima até de tudo isso que nós já comentamos, dos frutos da sua caminhada, a determinação, mais do que nunca, deve ser aquilo que mais vai motivar os pastores, tanto nesse período quanto na pós-pandemia? Sim. Porque é o seguinte, meu pastor, como o pastor bem frisou, em toda a história, né, na história do cristianismo e na história também do povo de Deus, na história do povo de Israel, sempre houve aquele momento da acomodação, né? As pessoas se acomodavam, o povo se acomodava, os cristãos eles se acomodavam porque estava tudo bem. Então, e de repente vinha uma perseguição, de repente vinha, sei lá, uma tempestade, vinha algo que dava a esse povo, sabe, como se fosse um alerta, um choque, para que eles pudessem sair do comodismo que estavam. E isso foi durante toda a história. Então, o que eu percebo, na realidade, é que nós passamos um período desse. Um período em que nós vivenciamos e nós ouvimos notícias de grandes igrejas, megas igrejas. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias e falava que nunca se ouve tanto falar do Evangelho. A televisão se abriu para o Evangelho, as pessoas se abriram para o Evangelho, artistas, né, se convertendo, políticos se convertendo, algo que nós não víamos antes. Eu sou de uma época que você dizer que você era evangélico era quase como se você estivesse colocando a sua vida para ser apedrejado. Né? Nós saímos com a Bíblia, e eu me lembro como se fosse hoje, que as pessoas da nossa rua, principalmente os meus amigos, eles ficavam dizendo que nós éramos bodes. Né? E ficava bé, porque a gente, crente, sempre gritava de aleluia, né? Um dizia aleluia, feijão no prato, arroz na cuia, e era aquela zombação só. Né? Então veja o período que a gente vivia. Hoje já não é assim. Hoje somos a época das megas igrejas, dos pastores que têm os seus megas públicos, os pastores de internet que arrastam milhões e milhões
de seguidores. Veja o momento que nós estamos vivendo hoje. E aí, de repente, as pessoas buscavam muito, nós estávamos buscando muito, sempre o crescimento a qualquer custo, porque era uma competição de repente no meio. Então, de repente, veio este momento da pandemia. E aí, nós precisamos nos ressignificar. Então, veio um momento que nós precisamos observar para o nosso ministério, para o que realmente ser um cristão, para o que realmente ser igreja. No momento, sabe, como esse, como o pastor falou, que nós como pastores, né, nós sentimos falta das nossas ovelhas, do cheiro da ovelha, do abraço da ovelha, do comunicar da ovelha, de nós escutarmos a voz da ovelha e a ovelha escutar também a voz do pastor. Mas como nós podemos avançar em meio a isso? Eu acho que é justamente a gente, sabe, observando para dentro de nós e vermos que nós temos, sabe, que tem uma determinação vinda do alto. Sabe, nós temos que dizer, Senhor, agora, eu não sei como é que vai ser agora o momento quando nós voltarmos à igreja. Um dia eu estava com o pessoal, estava reunido com os presbíteros, e eu falava assim, quem é que vai... Porque vocês sabem que nós somos pastores, às vezes a nossa preocupação é manter a ovelha dentro do pasto. Não é verdade? Às vezes acontece de um querer sair, de um ficar, de repente, magoado, de um querer sair em época de festas, né? Principalmente aqui em Caruaru que tem a festa do São João. Né? Esse ano não vai ter, graças a Deus não vai ter. Né? Mas muitas pessoas ficaram preocupadas, e os pastores preocupados. Mas acontece que agora todas as ovelhas foram embora. Nós estamos há dois meses, já vai completar 3 meses, que nós não estamos em contato com as nossas ovelhas. Então, o que nós vamos fazer diante disto agora? Nós temos que ter agora, sabe, auto-analisar enquanto pastores, enquanto ministros, enquanto povo de Deus no geral. Né? Porque agora, o que vai vir agora é justamente o tudo ou nada. Né? É assim dizer assim, agora não tem mais... As nossas igrejas estão totalmente fragilizadas em todos os sentidos, né? No sentido estrutural, no sentido de finanças, no sentido que nós não sabemos quem está conosco ou não, né? Quem de repente, veja só, outra coisa, quem de repente diz assim, rapaz, eu acho que eu posso ser um cristão só ouvindo as lives. Exatamente. E de repente eu não vou mais à igreja, e aí? Né? Se eu posso ouvir as pessoas... Eu vivia tão bem, eu estava ouvindo as lives, né? E agora eu estou aqui e eu preciso ir à igreja? Não. E eu não ir na igreja, qual é o pastor que vai me cobrar? Né? Qual é o pastor que vai dizer o que eu tenho que fazer ou não? Então, nesse momento, é hora da gente se conhecer. Sabe? E essa determinação, né, de entender que após este momento vai ser um momento de recomeço. É uma nova forma de ser igreja. Eu creio nisso. Sabe, que nós como pastores, nós vamos ter que ter, esta força, e essa força tem que ser uma força vinda de Deus, para que a gente possa mostrar algo novo, tanto a nós, quanto também à igreja. Uhum. Quando eu citei determinação, pastor, não foi assim, de forma até proposital, no sentido de encurralar o nosso argumento. Mas é que assim, você acredita que hoje eu fiquei para editar aquele vídeo de homenagem aos pastores? Sim. Eu fiquei praticamente o dia inteiro, eu fiquei horas editando e eu não conseguia a ferramenta, eu procurava outra, e daqui a pouco apagava e cortava uma parte da foto de um pastor, e eu tirava e fazia de novo. Eu sei que foi passando o tempo, a minha esposa passou por mim e falou assim, olha, eu não sei que paciência é essa que você tem de você ficar horas aí sentado na frente disso aí. Eu não sei se eu teria essa paciência, não. Daí que veio me cair a ficha, eu vim me perceber, caramba, tá chegando a hora da live realmente. Eu fiquei horas aqui, empenhado em fazer um conteúdo para, de repente, alcançar alguém, compartilhar com alguém, que ao receber aquela homenagem, de repente vai ter um efeito ali, mas teve todo um trabalho, então houve determinação. E assim também, eu vejo os pastores, eu vejo o irmão agora, destacando que está havendo agora um momento em que o pastor, ele precisa estar mais determinado do que antes.
Porque tudo Sim. isso que o irmão apontou, não sabemos quem vai estar conosco, não sabemos se estarão conosco. E se estiverem conosco, a cabeça, informação destas pessoas, de que forma ela estará caminhando. Porque hoje, tem dias que a gente fica realmente aqui vendo live de dia até de noite, buscando colher para reter o que é bom e o que não é bom a gente vai filtrando. Mas e aquela pessoa que realmente já estava com o pé praticamente fora, né, pastor? Já estava meio barro, meio tijolo. O que vai ser dessa pessoa quando passar isso tudo, né? E o que vai ser, porque a nossa preocupação, tanto dos irmãos que estão aí nos acompanhando, que estão confirmando, estão apoiando aí, falando até a questão do cuidado da ovelha, a nossa posição hoje é justamente entender, fazer uma leitura do que está acontecendo e pedir que os nossos irmãos que estão conosco aí nos ajudem. Porque a partir desse momento, realmente, vai ser um divisor de água. Assim como nós também vamos receber um número muito grande de pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas realmente que relacionamentos estão sendo afetados. Eu vi o pastor comentando a respeito dessa realidade também, dentro do campo da psicologia, sobre os relacionamentos, a relação que ali até então era estremecida, mas havia paliativos no meio sobre a questão do distanciamento. Hoje não, hoje está todo mundo junto, no mesmo local, mantendo o contato que não tinha antes, e agora, ao invés, de repente, de desencadear aí um processo de aproximação, acaba tendo conflitos. Então, essa vai ser também uma temática que o pastor vai ter que trabalhar, a questão das pessoas voltando, de que forma que vão voltar, de que forma que elas vão interagir, como vai ser essa interação, tanto do pastor para a ovelha, da ovelha para a ovelha, relacionamentos. Olha só quanto universo aí de coisas realmente que vai requer do pastor uma atualização maior. Exato. Eu quero pegar um gancho no que a Hélida falou, como eu falei, Hélida é psicóloga, e aí ela disse, as pessoas vão procurar aqueles pastores que estiverem se cuidando, né? Porque isso também exige uma determinação. Se cuidar também exige uma determinação. Porque nem todos os pastores querem se cuidar. Sabia? Porque eles têm a síndrome do super-homem. Tem alguns, né? Infelizmente, tem alguns que acham que não precisa se cuidar, que não precisa ter amizades, sabe? Fica recluso em seu mundo. Eu estava falando ontem com o Samuel, acho que foi ontem, nós estávamos falando sobre a solidão. A pessoa que quer ficar só. Né? Tem pessoas que realmente querem ficar só para se ressignificar, tudo bem, porque às vezes você também tem que, sabe, parar e meditar. Mas tem pessoas que querem ficar só porque não querem a ajuda do outro. Né? A ajuda de outra pessoa, a ajuda de um profissional, a ajuda, sabe, de grupos de pastores, às vezes tem grupos de pastores que estão determinados a ajudar o outro, mas as pessoas não querem se ajudar. Agora imagina como um doente, ele vai tratar de outro doente. A gente tem que entender, sabe, pastor, que após esse período, vai haver muitas pessoas que vão procurar a igreja, né? Com esse sentimento de querer preencher esse vazio existencial. E como é que nós vamos estar? Né? Imagina um doente cuidando de outro doente. Não dá. Né? É feito, a Bíblia fala, é um cego guiando outro cego. Isso. Como o pastor vai motivar as suas ovelhas se ele mesmo não está motivado? Como é que ele vai dizer, meu irmão, tenha determinação na vida, tenha fé, tenha coragem, como se ele próprio não tem coragem e nem fé? Eu estava dizendo aos irmãos, ao tesoureiro da nossa igreja, esses dias não, logo quando começou a pandemia, e as pessoas diziam assim, pastor, como é que vai ser? Né? Falava, pastor, como é que vai ser a questão financeira da igreja? Nós não vamos ter culto, não vai ter oferta, não vai ter dízimo e tal, né? Porque é uma preocupação, né? Não deixa de ser uma preocupação. E eu dizia isso ao irmão, falava assim, olha, meu querido, veja só, o que é que nós dizemos às nossas ovelhas? Tenha fé que Deus vai providenciar todas as coisas. Então, se Deus vai providenciar todas as coisas, e eu digo isso para os nossos irmãos terem fé, está no momento de nós, como liderança da igreja, exercermos a nossa fé.
Então, quando eu digo para as pessoas ter fé e eu tenho fé, eu estou passando aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivencio. Então, se no momento que passar toda essa crise, todo esse caos, a igreja tiver dentro da igreja membros, né, tanto membros, um pastor que se cuide, um pastor, sabe, que tem algo a dar, que está com o coração, com a mente, sabe, sarada, ele vai ter o que dar às ovelhas. Ele também vai ter que dar às pessoas que chegarem a eles, né? Porque ele está sarado e também ele está motivado por alguma coisa. E esse algo que ele está motivado é justamente a sua fé. Também é a sua determinação em saber que veio todo esse caos, mas nós sabemos que vai passar, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Determinação também de querer se cuidar. De repente, é nesse momento que muita gente está analisando, rapaz, realmente eu preciso me cuidar. Realmente eu preciso me ressignificar. Realmente eu preciso ir... Deu uma travada. Com pessoas que realmente entendam a minha situação. Talvez eu preciso de apoio de outro pastor. Talvez eu precise de apoio, sabe? Apoio de um profissional que possa me ajudar, né? E de preferência um profissional cristão, sabe? Que possa me ajudar nessa caminhada. Porque eu sei que se eu estiver forte, eu também irei fortalecer outras pessoas também. Realmente, a gente às vezes fica olhando, a gente foca muito no problema e não foca no outro, né? E aquilo que o irmão está falando realmente, Deus está nos fazendo entender quanto é importante esse processo de se colocar no lugar do outro com um olhar compassivo, como Cristo nosso mestre, de tratar o outro com equidade, os diferentes de forma diferente. É até conteúdo também para a gente trabalhar na semana que vem, de que forma que estão reagindo as pessoas que têm deficiente físico ou que têm alguma deficiência física, que a família sofre muito num momento como esse, que já vivia o isolamento social, já, né? A exclusão social. E agora muito mais. Esses dias eu estava conversando com uma missionária nossa lá no campo, lá na África, e ela me falava, pastor, estou preocupada demais, porque o dólar disparou e o que vem praticamente para a gente de donativo do Brasil, chega aqui e fica pulverizado. E eu estou sem poder alimentar minhas crianças. E ela contava uma história de um garoto que chegou com febre a ela para ela cuidar, que lá tudo tem que pagar, médico, remédio, tudo tem que pagar. E ela falou que até cuidou dele, mas a tristeza é que aquela criança, ela às vezes adoece porque ela vai voltar e ela vai dormir no relento. Nenhuma coberta ela tem para cobrir. Então isso mexe com a gente, isso choca a gente. Sim. Porque a gente vem para o Brasil aqui e vê uma guerra ideológica aqui no cenário político. Na verdade, para quem vai comer a maior fatia de bolo. Porque bolo tem para repartir, não é? A questão é que tem um que quer comer um pedaço maior do que o outro. Enquanto tem lugares aí que nem o bolo tem. E, diante da nossa realidade também ministerial aqui, nós estávamos vivendo uma situação em que os grandes conglomerados, os megas templos, não é? Aquelas pessoas que realmente ocupavam destaque, até na mídia, eles realmente viviam essa tônica, né? Vem para mim, atraindo a atenção de tudo, e agora deu uma reviravolta total. Agora virou de cabeça para baixo, agora todos estão tendo acesso. É lógico, a gente ainda está longe, estamos engateando para chegar nesse universo que eles já alcançaram. Mas está agora abrindo-se uma possibilidade em que, uma vez a mente se expandindo, de todos que estão participando, difícil vai ser gerenciar essas informações no volume que elas estão chegando na mente, na cabeça e no meio do corpo de Cristo. Quem sabe, bom, eu vou aqui apontar, não sei, aí a gente já vai entrar para uma parte que é a parte que o pastor está estudando, que é o campo psicológico, tentando aí aliar com a teologia. Será que não estamos na iminência de muitos pastores entrar numa crise maior
conforme o irmão tocou, existencial, justamente por isso, por não conseguir administrar esse fluxo de informação que já fugiu até da capacidade dele de absorver? Sim, eu creio que sim, meu pastor. Porque é o seguinte, muitos pastores parece que eles não entenderam que o mundo ele mudou, né? Há tempo, né? Agora só que com essa pandemia, muitos agora vão entender que realmente o mundo mudou e eles têm que mudar, hein? Em algumas questões, né? Não pode se comportar da mesma forma, sabe? Não pode se comportar da mesma forma porque o mundo também já é outro. Há muito tempo o mundo já é outro e muitas vezes, queremos administrar tanto a nossa vida como a igreja, sabe? Assim, do nosso jeito, sem querer se abrir um pouco para entender, sem querer se abrir também para o mundo. Tem pastores que não querem ler livros, tem pastores que não querem, sabe, que não querem mexer nas redes sociais, tem pastores que não querem se abrir para o meio político, tem pastores que não querem se abrir para nada. Se fecha no seu mundo, né, e querem viver no seu mundo. De repente, nesse momento, como o pastor citou, agora com tudo isso que está nos acontecendo, né, pode acontecer uma crise, essa crise, de muitos se perceberem que está totalmente fora da realidade vigente, né? E aí vinha esse vazio existencial, que é justamente em perceber que, sabe, que eles nada têm a dar diante do que o mundo pede. Diante do que, estou falando do mundo, eu estou falando do sistema mudando, estou falando isso não. Estou falando que o mundo pede, assim, diante do que as relações hoje pedem, tanto de pastor com ovelha, tanto de pastor com o mundo, né, tanto de pastor no âmbito social, né, o que nos vem hoje são situações totalmente diferentes do que vinha antes. Totalmente do que vinha antes. Então, hoje, o mundo é outro. A nossa realidade é outra hoje. Então, nós temos que nos atentar, né, para essa realidade. E aí vai vir justamente como é que eu posso dizer? Vai vir justamente esse interesse de muitos quererem se cuidar em meio a essa crise. Ou se cuida, ou se atualiza, sabe? Ou se não vai cair, quem sabe, no estresse, numa depressão ou coisa desse tipo. E aí é quando entra essa grande rede, né, de amizade, de comunhão, essa rede também de entendimento, de compartilhar, sabe? E ser humilde, de entender que nem todo mundo sabe de tudo, né? E que nem também todo mundo sabe de nada. Nós nos completamos no entendimento, nós nos completamos nesse compartilhar de conhecimento, mas nós temos que estar abertos também para o conhecimento do outro, né? Conhecimento do outro e para o apoio que o outro também ele pode nos dar. Amém? Eu penso que seja isso, sabe, pastor? Uhum. O pastor estava falando aqui, eu estava voltando no tempo. Aí, o Cláudio, esse Cláudio aí é um psicólogo. Que benção. Minha esposa aí, Tati. Deus abençoe, Tati. Vamos lá. Tá falando que é lindo. O pastor Neemias Júnior também entrou. Entrou mais alguns irmãos. Tá toda hora entrando gente aí, pastor. Tá eita, que benção. Que bom, rapaz. Que bom, que bom. O papo tá saudável. Que bom. Tá envolvente. Inclusive aqui, para apimentar mais ainda, o pastor falando, eu viajava aqui no tempo e eu lembrava da época do iluminismo, né, que foi um divisor de água, no sentido da intelectualidade, que era o período de ideias, implantou o período de ideias soltas. E aí eu lembrei daquela ferramenta lá do Facebook que fala, o que você está pensando? Aí vai todo mundo instigado, vai lá e pumba, coloca. Quando vê, já fez um estrago, porque não dá para pagar mais. É verdade. Aí nós, talvez, ou quem sabe, nós não estamos vivendo aí o prenúncio de um novo iluminismo no sentido das mídias sociais, das ideias soltas. Solta, mas com poder de alcance maior que naquela época. Não é mesmo, pastor? Sim, exato. E também uma necessidade de analisarmos mais, né? Assim, quando eu escuto muito, eu vou ter que agora ter o poder de filtrar, sabe? Eu tenho que ter essa percepção de filtrar
o que realmente vai me servir e vai me acrescentar ou não. Porque nem tudo que eu escuto também ele vai me acrescentar. Também existe isso. A gente vive também numa era, a gente já está entrando em outro assunto, né, também, mas nós vemos na era da fake news, né, onde as pessoas dizem, sabe, sabe, pastor, e pasme o pastor Deise, Deus abençoe Deise, e pasme o pastor, isso existe até no meio evangélico, sabe? Até, veja só, até fake news de posições teológicas, sabia? Às vezes coisas que não tem nada a ver e você diz que a igreja crê e acredita que está na Bíblia e não está. Então nós estamos também na era da filtragem, né? A qual nós temos que ouvir, fazer o que a Bíblia diz. Nós devemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom, né? Dá até para fazer uma live sobre passagens e frases que as pessoas repetem, mas que não estão escritos na Bíblia, né? Sim. Igual a frase de Einstein, que Deus capacita, né, aqueles a quem ele chama, não é bíblico. Já pensou, Einstein, rapaz? Mas todos já pensou? Muita gente pregando, afirmando que tá, só não falou onde. Exato. Exato. E diz, tá lá, na palavra está dizendo, né? Aí você vê que é uma fake, né? Que é uma fake. Aí nós vemos hoje que hoje você não pode engolir tudo que você escuta, né? Aí é que está também, sabe, pastor? Eu acho que diante disso, quando se passar isso também, muita gente já ouviu, muita gente boa também e muita gente ruim, né? E aí os pastores, eles não vão ter que dizer qualquer coisa no púlpito, né? Porque o bispo Rames, se eu não me recordo, foi o bispo Rames, ele finalizou uma de suas lives, ele finalizou falando que a plenitude de hoje não é a mesma plenitude dos tempos anteriores. Sim. E que nós precisamos, sim, descer, quem sabe, do pedestal, ou subir um degrau, para poder equilibrar essa condição da busca da informação. Igual a essa situação que o irmão mencionou, não gostar de ler já é um mau sinal. Isso não quer dizer que a pessoa não possa desenvolver o hábito. Eu também não fui criado em família que gostava de ler. Eu não tinha biblioteca em casa. Mas eu comecei a exercitar aquela máxima. Você já ouviu aquela máxima de começa lendo 15 minutinhos todo dia, que depois sai pegar gosto? Sim. Então, eu fui por aí e acabei pegando gosto. Hoje eu não consigo ficar sem ler. Quando eu fim do meu dia que eu não li nada, eu fico com um vazio na cabeça e eu corro para ler alguma coisa. Então, se realmente a pessoa não buscar desenvolver habilidades, vai entrar nessa crise existencial. Agora, nós já rodamos tanto, falamos tanto, a gente vai ter papo para render mesmo. Rapaz, vê só, o Cláudio está dizendo aqui, sabe, que realmente existe um ponto positivo diante do que estamos vivenciando. É preciso refletir sobre a negatividade e extrair com sabedoria a positividade dessa calamidade. Exato, né? Extrair o que tem de bom. Eu penso que tem algo bom aí, sabe? Eu penso que, como nós somos cristãos, e eu creio que tudo está no controle da mão de Deus, eu creio que Deus ele tem algo bom, não só para todos, sabe? É porque a gente não conseguiu perceber ainda. Porque o nosso foco só está simplesmente no caos. Né? Nós estamos focados muito no caos. Né? O nosso foco está no caos, está na pandemia, nosso foco está no coronavírus. E nós não observamos quantas coisas nos aconteceram que podem nos ajudar de alguma forma. Não é da forma que a gente queria, mas nem sempre o remédio que nós tomamos é doce. Né? Às vezes o remédio é amargo. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu costumo dizer isso, que pequeno não, ainda eu sou pequeno, né? Mas eu era mais novo, e aí eu costumo dizer que quando a gente levava uma queda, a minha mãe vinha com um remédio chamado metiolate. Pastor, naquela época, esse negócio doía demais. Sabe, quando ela dizia, eu vou colocar remédio, eu não chorava da ferida. Eu chorava do remédio.
Mas aquele negócio não fazia bem? Fazia bem demais, pastor. Mas sabe por quê? Porque ali tinha uma química que ajudava a matar todos os micróbios. E quando eu chorava, eu ia assoprar. Sabe o que minha mãe dizia? Não sopre não, que tá matando os germes. Então, muitas vezes, né, em situações difíceis da nossa vida, a gente quer soprar. Situações difíceis da nossa vida, a gente quer passar um paninho para que a gente não vivencie esse momento, não se aproprie, sabe, desse sofrimento, do que a gente está vivendo, e a gente não está percebendo que a gente querer soprar, abanar, nós estamos prejudicando o crescimento emocional. Né, porque a gente não quer passar pela dor que nos foi proposto. Então nós temos que entender, existe um momento que a humanidade, sabe, que eu nunca imaginava que ia acontecer isso, né, que nós estamos vivenciando, mas existe esse momento, e nesse momento eu tenho que fazer justamente isso, refletir, sabe, e tentar extrair, sabe, algo positivo nisso. Né? Por isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz o quê? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Então eu tenho que entender que mesmo nesse momento de caos, mesmo nesse momento de pandemia, eu creio que Deus tem alguma coisa aí, sabe? Na nossa vida. Gente, está entrando o irmão Geraldo aqui da igreja local, aqui de Cataguases. Mas para apimentar mais um pouquinho agora, essa pergunta realmente vai envolver um pouco nossos irmãos aí. Ô, pastor, só um minutinho. Ó, irmãos, quando você vê ele falando assim, porque tem muitos irmãos e amigos meus que estão entrando na live, eu quero dizer que o pastor Júlio, ele é de Minas Gerais, da Igreja Metodista Wesleyana, lá de Minas Gerais. Da onde? De que cidade? Da Zona da Mata, Cataguases. Cataguases. Eita, nome difícil, Jesus. Tem que fazer um curso para dizer esse nome. Amém, pastor? Pode falar. Amém. Meu pastor, olha bem. A igreja, ela abriu as portas dela para receber aquilo que estava na moda. Porque soa muito bem aos ouvidos o conceito de 7 passos para você alcançar o topo. 10 passos para você alcançar o sucesso. Com foco empresarial. Então, tudo que você não conseguia resolver, olha, aplica o sistema empresarial aí que vai dar certo. Né? Vai dar certo. Tudo. Aí, de repente, vem a pandemia agora e vira tudo isso de cabeça para baixo. E agora? Empresas quebrando, não é? As ideias coachistas agora se esfacelando, que as pessoas agora não estão vendo mais o mercado de trabalho efervescente, pelo contrário, está retraindo, não é? Muitas profissões já deixaram de existir, já foram pulverizadas. E aí, diante disso tudo, a igreja que estava absorvendo demais esse conteúdo de 10 passos, 7 passos, 3 medidas, 4 medidas, e vamos aqui que vai dar certo. Agora, como é que fica essa situação? É verdade, porque, sabe, pastor, o sucesso, né, como assim dizer, entre aspas, né, você ser bem sucedido na vida, e com essas receitas se torna algo até um pouco, como eu posso dizer, muito artificial, né? Você fez isso porque tem uma receita. Qual é a receita? Faça isso e isso que vai dar certo. E quando muitas pessoas fazem isso, eles ignoram, sabe, essa individualidade do ser humano. Essa individualidade que nem tudo que dá certo para você vai dar certo para mim também. Concorda, pastor? Às vezes o método que eu coloco na minha igreja, assim, os princípios, ele é o mesmo, certo? O princípio é o mesmo. O método que eu coloco na minha igreja, na minha vida, os princípios é o mesmo. Mas acontece que nós somos pessoas diferentes, nós estamos em realidades totalmente diferentes, nós estamos em um contexto social totalmente diferente, então pode ser que não dê certo. E quando essas questões não dão certo, porque se são aplicadas essas metas e estas receitas, aí vem a frustração. Por que fulano de tal deu certo e não deu certo em mim? Talvez seja porque eu seja um fracassado. Não é porque você é um fracassado, é porque você é totalmente diferente dele. Né? E você tem que observar que como diferente, né, desse seu modo subjetivo de você ser, você nunca pode querer o remédio dele para você. Nunca.
né? Não é uma receita pronta, né? A vida não é uma receita pronta, né? As coisas elas vão simplesmente acontecendo. E neste acontecer, né, da nossa vida, do nosso ministério, Deus vai, sabe, nos ajudando. A vida ela vai fluindo, né? Mas isso de uma forma, claro, totalmente individual, não individualista, individual. Quando eu falo individualista, é uma questão mais egocêntrica, né? Eu estou falando de individualismo nesse sentido. Mas eu estou falando individual, como eu falo assim, que cada um tem o seu jeito de ser. Que cada um tem as suas demandas diferentes. Cada um tem as suas necessidades. E nessas necessidades você vai construir dentro do que você tem. Então, não existe uma receita. Né? Então, quando se torna... Agora, né, como o pastor disse, agora. Né? Nem a igreja, nem a vida em si, ela é feita uma empresa. Você não pode querer comandar a sua vida feita uma empresa. Né? Você não pode querer comandar... Tem pessoas que querem até fazer isso com a própria vida. Por isso que tem os coaching, né? Que eles falam dos 5 passos para ser feliz. Faça isso, isso. Quem foi que disse que existem 5 passos, né, para ser feliz? Que o que foi aplicado numa pessoa é aplicado em outra, sabe? Porque empresas, sim, empresas podem até ser no conceito de empresa, mas agora, como o pastor disse, as empresas estão totalmente falidas. E não tem 5 passos, nem 10 passos, nem, sabe? O negócio é o seguinte, o negócio é que todo mundo vai ter que recomeçar, né? E cada um vai ter que procurar se reinventar. Porque aquilo que antes era, sabe, era um norte, antes era uma receita, já não é mais. Já não serve mais. Diante desse caos, diante da pandemia, já não é mais. Não é? Que maravilha, né? A gente começa pensando em construir um argumento e com o tempo a gente vai vendo aqui que Deus vai levando. Por isso que é bom orar, pedir a Deus, porque tem bastante gente participando. O irmão até fez um comentário que bom. Sobre a questão das buscas e da realização que é diferente, que difere de um para o outro. É lógico, porque assim, uma pessoa que ela tem um sonho, um exemplo a grosso modo, de tomar um banho de água salgada, ela vai procurar um local, não é? Ou uma cidade, ou um local que tenha justamente isso. Não vai buscar um lugar que tem rio, não vai fazer igual eu que vim aqui para o interior, para Minas Gerais, aqui eu vou encontrar água doce. Quem tem esse sonho de consumo, ele vai procurar justamente esse espaço onde ele pode realizar. E lá ele vai encontrar outro contexto, vai encontrar outras pessoas, né? Outros sonhos, vai formar outros laços. Então, até as ferramentas que ele vai usar lá, porque não é só tomar banho de água salgada, é saber que lá tem riscos também, não é? Eu mesmo quase morri afogado numa praia, na Praia do Leblon, no Rio. Não esqueço, até hoje alguém me falou, olha, quem morre afogado é justamente quem sabe nadar. Porque quem não sabe não entra. Não entra, é verdade. Não é? Não assume o risco. E hoje nós estamos vendo pessoas assumindo risco para tentando, assim, querendo reinventar a roda, querendo cavar o seu quintal e achar petróleo, querendo criar milagres, querendo criar pressuposto, querendo criar fórmulas que vai resolver todos os problemas, e nós não temos nem a fórmula ainda certa para amortizar, para acabar, para conter esse vírus aí que está causando essa pandemia. Então, para a gente chegar aqui, a gente está chegando no finalzinho, tem 5 minutinhos, vamos ver se eu consigo aqui. O maior desafio que o pastor tem encontrado e uma das maiores conquistas que o irmão considere. Maior desafio, maior conquista. Maior desafio que eu tenho encontrado? Ou que encontrou, né, na sua caminhada. Que encontrei, né? Rapaz, eu acho que um dos maiores desafios que eu encontrei, que a gente ia falar sobre isso, acho que dava outra live, pastor, que a gente nem conversou sobre o meu ministério, né? Foi. Mas eu acho que o maior desafio para mim que eu encontrei foi justamente estar à frente de uma igreja. Que isso eu vou contar, né, em outra live, se Deus nos permitir. Com certeza. A gente ficou de falar sobre isso, aí então falou, pastor. Foi. Falou totalmente diferente, ainda os 3 assuntos para a gente falar, eu acho aí, de acordo com a nossa. Mas olha só, isso, eu acho que foi um dos maiores desafios, sim. Né? Porque era um momento que
que eu tinha muitas limitações. E foi muito isso, a graça de Deus. Eu acho que foi muito essa graça de Deus que nos fez realmente a gente estar à frente de uma igreja, né, que é muita responsabilidade. Eu acho que foi um desafio enorme. Depois de criar uma família, de ter uma família, né? Porque ter uma família é cuidar de uma esposa, cuidar de filhos, mas eu acho que, assim, foi um grande desafio, né? Eu realmente, feito diz o outro, eu tremi na base. Sim, qual é a outra pergunta, pastor? A outra é aquilo que o irmão considera a maior conquista. A maior conquista? Rapaz, a minha maior conquista, pastor, eu acho que é o ministério. O ministério, a minha família, né, é uma conquista, né, diante de tudo que eu vivenciei, diante de tudo que eu passei. A minha vida não foi tão fácil, né? A minha vida falar do outro dia eu conto sobre isso, né? Eu vivenciei muitas percas, né, durante a minha vida, né? E aí Deus me deu a graça de construir uma família, a graça de entrar no ministério, que já era uma promessa, né, de Deus na vida da minha mãe, né? E a minha mãe, hoje eu estou com 45 anos, e a minha mãe, ela faleceu justamente com 45 anos, ela. Muito nova, uma serva de Deus, né? E aí eu fiquei sem mãe cedo, e aí a vida foi continuando, e aparentemente eu era uma pessoa que tinha tudo para não dar certo. Mas acontece que tinha uma promessa de Deus, que isso é algo que eu vou contar depois, se a gente tiver a oportunidade, senão a gente vai passar do tempo. Com certeza. Mas havia uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ela foi cumprida. Então acho que não existe conquista maior do que a gente ter uma família, não existe conquista maior do que a gente ter um ministério, porque o ministério também ele é selado de uma, como eu posso dizer, selado de um sucesso, né, de uma estabilidade, quando isso também nos acontece com aqueles que estão ao nosso redor, né, com a nossa família, esposa, filhos e tudo. Então, essa foi uma grande conquista. Para mim, eu não tenho conquista maior do que essa, né, dinheiro, sei lá, status. Isso para mim é uma coisa, é uma consequência, que é algo também que eu vou contar depois ao pastor, né, a minha trajetória ministerial. Né? Eu hoje eu sou secretário de Educação Cristã na sétima região. Eu estou como, né, até o final do ano. Né? Mas isso é uma história que eu tenho que contar. A Tati Gomes está falando, a nossa família é um projeto de Deus. Se o pastor, olha só, se o pastor quiser voltar 10 minutinhos depois que a gente acabar aqui, sim, e encerrar, a gente pode fazer, porque está terminando agora. Se o pastor quiser, pode, a gente volta 10 então minutinhos. Grave aí, pastor. Isso. Grave aí. Aí eu certo? salve, o pessoal nos acompanha aqui. Juro Pronto. que não vai passar 10, 15 minutinhos para a gente encerrar louvando a Deus. E o pastor não interromper aqui, porque para mim não ficar com a live recortada, eu vou emendar ela, depois eu edito ela, vou gravar e os irmãos vão ter ela na íntegra. Tem lá, aqui, pastor. 1 minuto e 32 para a gente finalizar essa. Pode finalizar cantando, que aí a gente entra na outra. Isso. Sim. Mas vamos voltar na outra, hein? Vamos sim. Deixa eu tirar aqui para... Tá ouvindo bem, pastor? Tô ouvindo, tá ótimo. Vamos lá, vamos cantar aqui. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida